Nosso primeiro entrevistado nesta edição de Conjuntura é o geólogo Oswaldo Costa. Nosso assunto ainda, a situação dos bairros do Pinheiro, Mutange e Bebedouro. Oswaldo, bem-vindo. Bom dia, Flávio. Mais Bom uma dia vez aqui a nossa Conjuntura. Né? Primeiramente, eu queria saber a sua opinião a respeito desse relatório recente do Serviço Geológico do Brasil sobre os bairros do Pinheiro, Mutange e Bebedouro. A conclusão foi o que você esperava? A conclusão era mais ou menos o previsto, né? Dentro do previsto. Inclusive, eu fiz algumas anotações, se me permita, porque o relatório da CPRM, o Serviço Geológico do Brasil, envolveu 53 profissionais, sendo 37 geólogos, 5 geofísicos, 4 técnicos de geociências, 5 engenheiros cartográficos, 1 geógrafo e 1 oceanógrafo. Dentro disso aí, eles tiveram o apoio de 9 especialistas independentes. Tiveram o apoio, inclusive, até do Serviço Geológico dos Estados Unidos. Não é? Então, o apoio da CPRM não se envolveu somente esses profissionais, se envolveu ainda uma coordenação, 5 departamentos da CPRM, 9 divisões, 5 superintendências, sensoriamento remoto, hidrologia, gestão territorial, geologia aplicada, cartografia e informática. Então, o relatório da CPRM está muito bem elaborado, né? Naturalmente, eles chegaram às conclusões que era a mineração e a infiltração das águas superficiais, aquilo que estava sendo levantado, entre as outras hipóteses, né? Descartaram as outras hipóteses, utilizaram métodos bem fundamentados, não é? Então, o relatório está sendo elogiado, mas, naturalmente, ele deverá ser contestado pela própria Braskem, não é? Então, isso aí, essa contestação, isso deve ir para as esferas judiciais, eu acredito, não sou jurista, mas deve ir, e a própria Braskem, nessas análises, vai fazer essas contestações, entendeu? E eu acho o seguinte, eu estava vendo o seguinte, a CPRM, ela deve dar continuidade aos estudos, deve dar continuidade, não é? Então, dentro dessa continuidade, o que é que acontece? Na parte de referências da CPRM, não é, onde ela consultou a bibliografia e os estudos, eu não vi o trabalho de licenciamento junto ao Ministério das Minas e Energia e junto ao IMA, não é? O Ministério das Minas e Energia é a Agência Nacional de Mineração, antigo DNPM, e ao próprio IMA eu não vi, assim, alusão. Então, eu sugiro que isso aí seja estudado bastante, porque na ANM, Agência Nacional de Mineração, você começa com um pedido de pesquisa, escolhendo uma área, não é? Que foi uma área mais ou menos de perto de 2.000 hectares, né? Que envolve ali o Pinheiro, não somente o Pinheiro, a Rotary, vai até o final da Rotary. E dentro desse plano de pesquisa, ele explica tudo, não é? Ele faz uma espécie de um relatório. Depois disso, no decorrer, que vai culminar com um decreto de lavra, que naquela época era um decreto assinado pelo presidente da República, na década de 70. Então, isso aí, dentro desses estudos, existe plano de lavra, relatório de plano de aproveitamento econômico. Então, fatalmente, dentro desse relatório da Braskem, né, antiga Salgema, né, eles devem ter previsto a perfuração de poço ao longo daquelas falhas, não é, e as suas consequências. Oswaldo, esse relatório do Serviço Geológico do Brasil, ele, na sua opinião, ele é conclusivo ou ainda deixa algumas indefinições? Eu acho, na minha opinião, acho que ele é conclusivo e que nós temos que partir agora para as soluções, não é? As soluções técnicas. Quais seriam elas? As soluções técnicas teriam que ser discutidas a nível de uma comissão de alto nível quando ocorrem esses problemas, não é? Pessoas independentes, não é? Partindo tudo isso do governo federal, do governo estadual, da prefeitura, tudo, não é? Verba, tudo, para ver quais são as soluções, porque a CPRM apontou os erros. Agora vai ficar se discutindo isso eternamente, não é? Outra coisa, o fechamento dos poços da Braskem, na sua opinião, nós conversamos sobre isso antes do programa, você acha que não deveria ter acontecido? O fechamento dos poços, desses últimos 4 poços, eles estavam numa dinâmica de exploração, não é? Então, alguns colegas, inclusive ex-funcionários aposentados da Petrobras, com alta experiência em sal, colegas da Febragel, né? Eu quero dizer também que eu estou aqui representando a Febragel, a Federação Brasileira dos Geólogos, que
está muito preocupada com isso. Então, existem dois aspectos, né? O primeiro são os poços antigos, os 31 poços. Isso aí chama plano de fechamento de mina. Cada poço é uma mina. Então, nós temos 35 poços, né? 31 já desativados. Então, quando ele faz o plano de fechamento de mina, eu queria até te dizer aqui, o que é que ocorre no plano de fechamento de mina? Um relatório dos trabalhos efetuados, caracterização das reservas remanescentes, o que sobrou, plano de desmobilização das instalações e equipamentos, atualização de todos os levantamentos topográficos, né, que seria a interferometria, aquele geral, né, planta da mina, etc, etc. Então, isso aí, quando você fecha uma mina dessa, você tem que fazer a previsão do que é que pode ocorrer. Então, para isso, tem um monitoramento. Então, eu acredito que a CPRM deve analisar esses dados, né, que devem ser cedidos pela própria Braskem ou pela ANM, devem existir esses planos de fechamento de mina, entendeu? Esse é um caso dos 31. As 4 que foram lacradas agora, eu, discutindo com alguns colegas profundamente, né, que não é minha especialidade, eles acham que é pior essas 4 minas estarem agora fechadas, podem até agravar. Eles acham que com a dinâmica, com a injeção do sal, da retirada do sal, talvez seja melhor, entendeu? Bom, o fato é o seguinte, na sua avaliação, é possível, a partir de agora, o caso já está acontecido, já está apontado, inclusive, estão apontadas definida a responsabilidade, melhor dizendo, você acha que ainda tem jeito essa situação do Pinheiro de pelo menos conter o que aconteceu até agora? Eu acho que pode minorar, diminuir um pouco, entendeu? Agora, isso aí é um assunto que tem que ser discutido por essa equipe de alto nível. Talvez até pessoas técnicos, não é? do exterior. Nós temos aí empresas grandes que trabalham para Petrobras e outras, que, tipo Sulum BG, que tem experiência nisso aí, nesse aspecto. Eu acho que tem que ser discutido. Agora, o que tem que ser discutido é a solução. Soluciona? Sim. Não? Aí quem vai dizer agora são esses trabalhos que terão que ser realizados. Entendeu? Se injeta, nós estávamos falando, né, que hoje se injeta, além de uma polpa de água e areia em alguns poços, né, a parte de cimentação, até casca de coco utilizam, entendeu? No fechamento de poços, né? Nas cavernas, ou nos vazios, vamos chamar assim, né? Você vê possibilidade de os moradores voltarem ainda para o Pinheiro algum dia? Eu acho difícil. Aqueles que já saíram. Se criou um estigma, né, do bairro, eu acho difícil, assim, as pessoas quererem voltar, né? Para confiar, talvez que seja uma solução bem fundamentada, bem trabalhada, tudo. Agora, tem alguns que estão saindo contra a própria vontade. Porque acham que não constatam no seu imóvel nenhum tipo de problema, entendeu? Isso aí é um caso que a própria CPRM, ela delimitou, inclusive ela está fazendo um novo mapa, né? Então, eu acho que tem que se obedecer rigorosamente ao que eles estão informando. Aquela zona vermelha, tudo. Porque se eles estão dizendo isso, não sou eu que estou dizendo, são acho que uns 80 ou 90 profissionais, né? Que trabalharam profundamente nisso aí, né? Então, o que eles disserem, nós temos que obedecer. O que causa estranheza, eu tenho até dito aqui de vez em quando, é que enquanto as pessoas estão sendo muitas vezes obrigadas a deixar essa região de Pinheiro, Bebedouro e Mutange, há quem esteja comprando imóveis naquela região. Ou seja, alguma coisa tem. Eu soube dessa informação, inclusive falei com meus filhos que são advogados dessa área, minerária e ambiental, e eles acham que quem vai ter a indenização é o proprietário. Quem estiver comprando, o proprietário fica com os direitos. Isso aí é a parte de direito, eu não entendo muito, né? Mas não sei se você já teve essa informação também, né? Não. Diz que tem um chinês, né? Que está... Um chinês falando. Eu soube que é um empresário chinês, realmente. Aí, eu não sei se ele está comprando os direitos, está comprando os prédios, né? Isso é um assunto complicado, né? Que acho da alçada do Ministério Público, né? Na sua opinião, Oswaldo, a responsabilidade é exclusiva da Braskem? Existe nesses trabalhos, né, tanto desde do início do plano de pesquisa, quando você requer a área, que o subsolo é do governo, aí você faz um plano de pesquisa, a área está livre, aí vai fazer aquele processo que leva anos, 4, 5, 6 anos às vezes, até culminar com o decreto de lavra, conforme eu lhe falei. Hoje se chama portaria de lavra, que é dado pelo ministro, não é? Então, dentro desses estudos todos,
que eu acredito que a Braskem é uma empresa multinacional, certificada, com tudo que é ISO, ela deve ter feito isso. Então, existe o que nós chamamos de responsabilidade técnica. Existe um documento chamado ART, Anotação de Responsabilidade Técnica. É como se você fosse fazer um prédio, não é? E aquele prédio desse um problema, tudo, e existe um responsável técnico. Então, existe o responsável técnico dos estudos, ou um ou mais de um, e existe o responsável técnico da exploração, que é também chamada explotação, da exploração do salgema. Existem responsáveis técnicos. Inclusive, eu tive numa reunião no CREA, uns 15 dias atrás, eu até falei para você não podia ir, que o CREA, Alagoas, está pedindo todas as ARTs, né, as anotações de responsabilidade técnica, tanto da Braskem, como da ANM, como do IMA, tudo, está pedindo tudo, como da própria CPRM. Um trabalho desse tem que ter, os 50 e tantos técnicos têm que serem responsáveis técnicos cada um, entendeu? São as ART chamadas de vinculada, no caso aqui. No caso da Braskem deve ter isso aí. Parece claro também, Oswaldo, nessa altura, que houve ineficiência por parte da fiscalização. Olha, a última vez que eu estive aqui, né, com você, eu falei sobre o problema de verba do antigo DNPM, né, que recebeu uns anos atrás 1,5 bilhão por ano e só repassaram 140 milhões. É o mesmo problema, né? Aqui nós temos somente 2 técnicos hoje aqui em Maceió, né, da fiscalização. É um pessoal abnegado, tal, mas o volume de serviço é muito grande para eles, né? E o número de técnicos estão se aposentando e não estão sendo substituídos, não é? Então, isso aí, eu não diria assim que houve uma ineficiência. Eu diria que, sei lá, se analisar tudo, todos falta os relatórios. Falta de condições, talvez. Falta de condições também. Bem, o governador Renan Filho, dias atrás, ele manifestou a sua opinião a respeito da possível saída da Braskem aqui de Alagoas, sugerindo que a empresa passasse a explorar outras áreas que não essa área justamente onde está esse problema, né? Pinheiro, Bebedouro e Mutange. Você acha que aqui em Alagoas existe essa possibilidade, existem condições de ela atuar em outras áreas? Existem algumas áreas que eu tenho conhecimento que houve pedido de pesquisa alguns anos atrás, né? Esses pedidos de pesquisa. Então, essas áreas, segundo os entendidos, os estudiosos, os dados, o salgema, ele vai até a Barra de Maceió, até a Barra de Santo Antônio. Existem alguns blocos, um bloco lá em Coruripe, esse outro bloco, entendeu? Ele se estende. Agora, aí é quando tem que se fazer pedidos de pesquisa, plano de pesquisa, para culminar com isso. Isso aí vai levar uns 3, 4, 5, 6 anos para até... Eu não sei se a indústria vai aguardar esse tempo. Eu tive uma informação extraoficial, não sei se você sabe, que a Braskem iria trazer sal do Rio Grande do Norte, das salinas de lá. Eu não sei se tem essa quantidade, eu não sei a qualidade... Eu não sei, eu vi essa informação, a fábrica está aí parada, de cá, né? A do Polo está funcionando, não é? Eu tenho informação que eles estão importando alguns produtos e está importando, entendeu? Ok. Nosso muito obrigado ao geólogo Oswaldo Costa pela sua presença aqui nesta edição de Conjuntura. Vamos ao intervalo. Daqui a pouco a gente volta conversando com Afrânio Lages Filho, presidente da ABAV de Alagoas.